Olá, hoje vamos conversar um pouco sobre Gênesis capítulos 20 a 28, mas eu gostaria de destacar mesmo com vocês a história que eu acho ser a mais marcante da vida de Abraão, que está em Gênesis 22, a história de Abraão e Isaac. História que não é só marcante, mas que é fundamento para o que cremos, porque aponta contundentemente para Jesus. E não vamos conseguir entender o sacrifício de Jesus, não vamos conseguir entender completamente o Evangelho sem entender Abraão e Isaac. Mas essa história começa em Gênesis 12, quando um homem com um passado desconhecido, sem história, sem biografia, é chamado por Deus e é eleito para ser o pai de toda uma raça. Porque em Gênesis 12, Deus começa a reconstruir o mundo e faz promessas a Abraão. E uma dessas promessas é extraordinária, que é mais ou menos assim: olha, a partir de agora eu vou começar a tratar os homens como eles tratam você. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você será o meu ponto de referência. Espera lá, eu vou decidir como que eu vou tratar os homens. Decidir. Eu vou tratar os homens como eles tratarem você, Abraão. E isso é fantástico. E quem é esse cara? É Abraão. E Deus fala que ele será pai de uma grande nação, mesmo tendo uma mulher estéril, Sara. Mas Abraão, mais do que acreditar, ele resolve dar crédito a esse Deus, ele acredita nesse Deus invisível, imponderável. E Abraão obedece não só com a boca, mas também com os pés, porque no verso 4 fala: partiu Abraão. Deus fala com ele: me segue. E na mesma hora ele, ó, hashtag fui. Partiu Abraão. E Abraão vai, no meio do caminho ele tem um filho com Agar, a escrava egípcia, e pior, Sara que pediu para que ele tivesse esse filho. Dizem os teólogos que assim como Eva deu fruto a Adão, Sara deu fruto a Abraão. E nasce Ismael, mas no capítulo 20 aparece Isaac. Abraão recebeu a promessa de Isaac quando estava com 75 anos. Abraão teve Ismael com 86 anos. E quando eles estavam com 100 anos, nasce Isaac. No capítulo 15, Deus faz com que Abraão saia da sua tenda, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que ele conseguiria contar. E Deus promete a Abraão um filho. No capítulo 16, Sara arruma esse filho para Abraão, mas não é Ismael. Deveria ser Isaac. E vem Isaac. Mas de repente Deus fala assim: Abraão, pega Isaac, vai dar uma volta com ele lá para os lados do Monte Moriá e sacrifique ele ali como holocausto no monte que eu vou te mostrar. E se a gente se colocar no lugar de Abraão, a gente vai ver que a vida dele é bem complicada, né? Ele vê: "Eu arrumo o filho, Senhor", e o Senhor fala que não é. "Eu pedi para ficar com esse mesmo, o Senhor disse que não. E agora o menino veio e você quer que eu mate ele. Eu achei que era Isaac, mas agora complicou tudo". Mas eu não sou Abraão, nem você é. E Abraão é um cara que diz sempre: "Eis-me aqui". Um camarada que só sabe dizer: "Sim, Senhor". Abraão só sabe dizer isso. E me parece que Abraão é uma antítese de toda a arrogância que até o capítulo 11 de Gênesis vem dizendo que está impregnado no homem. Parece que Abraão ele é a docilidade, ele é a amabilidade, a flexibilidade, a disponibilidade encarnada. Mas tem uma coisa muito interessante nessa história. E quantos anos você acha que tinha Isaac quando ele foi levado para o Monte Moriá? O Talmud, ou a Midrash, que é o comentário dos rabinos sobre a lei, diz que Isaac tinha 33 anos. Olha aí os rabinos dando uma grande força para nós cristãos, porque nós conhecemos um sacrificado com 33 anos também. Mas também há indicativos que Isaac tinha não 33, mas 37 anos. E isso ainda é mais fantástico, porque dizem também que Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo. Então, quantos anos Jesus tinha quando foi sacrificado? 37. Porque Sara tinha 90 anos quando teve Isaac e morreu com 127 anos e morreu logo depois desse evento de Moriá. Sabe o que mais que os rabinos dizem? Que Isaac deu a sua vida voluntariamente. E quando eles chegaram ao Monte Moriá, que Abraão disse, né, o Senhor proverá, Abraão explicou para Isaac o que estava acontecendo, e o que Isaac disse para Abraão foi: eis-me aqui. E que com um pai como ele tinha, não era de se duvidar, né? Mas tem mais, porque além de se entregar voluntariamente, eles dizem que foi Isaac que levou a lenha para o holocausto, colocou a madeira nas costas. E essa figura de Isaac, um homem de um pouco mais de 30 anos, sendo conduzido ao sacrifício, carregando nos ombros a sua lenha,
é um símbolo e um ícone que acompanha Israel até Jesus. Jesus que caminha até o seu memorial, o Monte Calvário, levando em suas costas a madeira onde seria imolado. Bom, mas o que está por trás disso tudo? Porque o que importa para nós é o significado, não é? É o que o Espírito ilumina para nós. E aqui eu acho que uma das coisas que eu aprendo é que a grande pergunta aqui é: o quão confiável é o nosso Deus? Não o quanto Deus pode confiar em seus filhos, mas o quão confiável é Deus. Podemos dizer que não só Abraão está à prova aqui, mas Deus também está à prova. Porque Deus nos faz promessas absurdas, solicitações que exigem de nós um esforço quase sobre-humano, e nessa hora eu tenho certeza de que a serpente vai se aproximar de você e vai dizer assim: olha, esse Deus aí não é de confiança. Ele está brincando com você, não confie nesse Deus. E em Moriá, o que está dito é que nós podemos confiar em Deus, porque o caráter de Deus foi colocado à prova e ele saiu ileso. Então eu queria deixar uma pergunta para vocês, uma provocação também, que é: se o nosso Deus é tão confiável assim, que tipo de sacrifícios estamos dispostos a fazer para que essa nuvem de testemunhas que nos rodeia, que diz o autor aos Hebreus, e vendo o que nós fazemos, também invoquem a Deus? Quão confiável é o seu Deus na perspectiva de quem te rodeia? Essa é a pergunta que eu deixo com vocês. E me parece ser esse o grande ensinamento de Abraão para nós, o pai da fé. Mas mais do que o pai da fé, o adjetivo mais bonito que foi dado a Abraão foi o amigo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, que você continue firme na sua leitura, em nome de Jesus.